Olá! Uma boa noite a todos vocês, queridos amigos aqui do curso Em Busca da Verdade. Uma alegria retornar e agora retornando com a busca da verdade sobre a mulher. Me dedico esse mês de maio para estarmos fazendo as meditações com Nossa Senhora sobre a Divina Vontade e quero também, como prometi, trazer nas terças-feiras esta reflexão sobre nós mulheres. Eu acredito que nós não atingimos uma plenitude ainda porque nós não conhecemos, porque nos falta conhecimento, formação. Às vezes estamos muito declinadas para um lado, outras para o outro, e nós ainda estamos nos debatendo. Ainda tem algo que nos perturba. As nossas emoções ainda estão confusas. Estamos ainda lutando por um espaço. Que espaço é esse? Já avançamos tanto, já avançamos em tantas conquistas, tantas e tantas e tantas, mas eu vejo a alma das mulheres inquieta, confusas, angustiadas, apertadas, agoniadas, angustiadas, se não deprimidas, ansiosas, preocupadas. Falta uma plenitude, falta uma satisfação. E aqui eu quero trazer um mapa sobre a mulher, sobre a alma da mulher. Em muitos momentos, para nós podermos nos mapear, nos delimitar, entender o que é esta alma feminina, o que é este ser feminino, o que é este modo de ser feminino aqui neste mundo. Nós vamos precisar fazer um contraste com o homem, vermos as diferenças do homem e da mulher para nós podermos delinear a essência feminina. O que é este jeito de ser feminino? São tantas coisas que nos confundem e que nós não temos consciência. Nós precisamos tomar consciência de quem nós somos, o que é ser mulher, como é ser mulher, como é que eu vou ser para estar na plenitude. Precisamos tomar consciência do que nós devemos ser, como que vamos vir a ser isto que nós já somos em potência. O que nós já somos foi disposto desde a eternidade. Como diz Edith Stein, o nosso ser e vir a ser e atuar no tempo é disposto desde a eternidade e tem um sentido para a eternidade. E só se torna claro para nós na medida em que nos colocamos sob a luz da eternidade. Então, o que é? O que é que nós precisamos compreender? É sobre isso. Aqui as reflexões. Precisamos, eu vejo que cada uma de nós está num momento de vida, tem uma idade, tem uma cultura, tem uma ferida, tem uma origem, tem uma marca, tem um conhecimento. Uma, às vezes, é muito materna, a outra é muito sensual. Uma é muito voltada para o outro, uma é muito voltada para si. E aí que nós precisamos encontrar o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio para esses dois lados. Nós podemos dizer que a mulher tem um lado, dentro, na alma da mulher, nós somos maternas e temos o lado sensual. O lado sensual é esse lado da sensibilidade, o lado dos nossos desejos, o lado do amor a si próprio, do cuidar de si, da autoestima de si, aquele amor que volta para nós. E a alma materna é aquele lado que volta para o outro, não apenas na questão de filhos, não, mas é a maternidade da humanidade, sermos mães de todos. Porque a maternidade é um dom, é uma capacidade, é um dom especial que tem na alma da mulher. Foi infundido em nós.
Não quer dizer que o homem não tenha essa capacidade, não materna, mas paterna, não é? De cuidar, de proteger, mas nós temos algo a mais. Temos algo que acolhe. O que é ser materna? É acolher, é cuidar, é proteger. Nós carregamos um dom imenso e especial de acolhimento, de olhar para o outro, de perceber a necessidade do outro, uma capacidade de nos adaptarmos às situações, uma capacidade, uma sabedoria de sentir a hora de falar, a hora de não falar, sempre para acolher, sempre para permitir o amor circular. Tudo isso faz parte desta essência materna, que independe de sermos mães biológicas ou não. Podemos ser mães espirituais, podemos ser mães até dos nossos amigos, dos nossos familiares, enfim, exercer essa maternidade que cuida, que se ocupa do outro. Mas também temos esta sensibilidade, esta necessidade de olhar para nós, de cuidar de si, da autoestima. Porém, existem desequilíbrios. Esse olhar para si, esse cuidar, essa mulher que se torna bela, esta mulher que cuida da aparência, da harmonia, da beleza, a mulher que investe em si, no seu conhecimento, na sua formação. A maneira dessa mulher se posicionar, a maneira dessa mulher se portar, a maneira dela se comunicar, tudo isso está nesse lado da sensibilidade e do sensual. Também os desejos, o desejo sexual, os desejos do corpo, as necessidades do corpo, fazem parte deste outro lado da mulher. E aí nós nos desequilibramos e nos debatemos nestes dois polos. E muitas vezes, sempre, esse debate ele está em contraste com a figura do homem. Desde o momento do pecado original, onde se estremeceu o relacionamento entre os dois. Nós vamos falar disto. Numa aula vamos falar sobre essa marca do pecado original que nós carregamos em nós, as consequências dela na nossa alma hoje, nos nossos relacionamentos hoje. E a partir dessa diferença, às vezes dá para dizer de uma certa competição, de um certo desprezo, um certo domínio, não é? O homem, da degradação, uma das consequências desse pecado é o homem se tornar dominador. E em função desse domínio, as mulheres passaram por tempos de desprezos, de desvalia, de rejeições, onde foi marcado muito um ser inferior, como um ser inferior, de não ter direitos, não é? E muitas vezes nesta relação, as marcas, as feridas, às vezes por um abuso, por um domínio, por um abuso emocional, um abuso físico, enfim, tantas coisas que nós carregamos, e eu como psicóloga ajudo tantas mulheres feridas nesta área. E muitas vezes a consequência destas feridas é um amor desordenado de si. Então ela cresce com uma ideia de lutar contra o homem, com uma ideia de se posicionar contra o homem, uma estratégia de sobrevivência para olhar para si, para ser autossuficiente, para não precisar do outro, um homem que abandonou, uma mulher que engravida, porque ela cede à conquista dele, depois ele a abandona quando engravida, por exemplo, aí ela entende que ela tem que se virar sozinha e esta mulher desenvolve um espírito, uma ideia de autossuficiência. E aí esta mulher começa a olhar muito para si, muito para si, muito para si, e isto cai num desequilíbrio, e esse desequilíbrio leva a uma vaidade e a um egoísmo. Da mesma forma, o lado materno, o nosso lado materno, que é esse lado do instinto materno que nós carregamos, que é o cuidar, que é o acolher, que é o perceber a necessidade do outro, que é o se adiantar, como Nossa Senhora que se adianta a visitar a sua prima, que
se percebe a necessidade do vinho nas bodas de Caná e tantos outros momentos, quando esse é o ser feminino que cuida. Por isso nós não somos iguais, o homem precisa de nós, as pessoas precisam de nós, a humanidade precisa da mulher. Você vai entender por que a decadência da alma feminina, ou porque um ataque tão grande na alma feminina, porque uma necessidade tão grande de degradar a mulher, você vai compreender isto. Mas, quando nós fomos negligenciadas lá na infância, não fomos reconhecidas, não fomos cuidadas, houve um abandono, às vezes uma mãe que não cuidou, ou a criança carrega esta ideia de um descuido, ela, neste lado materno, ela inclina para uma unilateralidade desta mulher que cuida demais, que se ocupa demais com o outro. E qual é o aspecto negativo dessa mulher materna que cuida demais? O controle. Ela sufoca o outro, ela domina o outro, e aí ela perde o equilíbrio. Aqui, do lado sensual, da sensibilidade, do amor a si, ela se torna vaidosa e egoísta. Aqui ela se torna dominadora, sufoca. Ela sufoca as pessoas. Então, e aí nós ficamos nesse debate querendo ocupar ou encontrar o nosso lugar. Qual é o lugar? Às vezes nós estamos aí com 50, 60, 70, 80 anos e a mulher ainda não sabe qual é o lugar dela. Qual é o seu lugar na tua família? Qual é o teu lugar que você tem que ocupar diante do teu esposo, diante do teu filho, diante da sua comunidade, dentro da sua vida religiosa? Onde quer que você esteja, tem o seu lugar. É isso que nós precisamos trazer para a consciência, tomar consciência de si. Eu preciso conhecer esse meu vir a ser, o que é que eu já sou na minha essência e que eu ainda não conheço, mas que eu preciso vir a ser. A hora que eu tomo consciência de quem eu sou, eu paro de lutar. Eu paro de querer ser mãe do meu marido. Eu paro de querer controlar a vida dos meus filhos. Eu paro de me ocupar com a vida dos outros. Porque nós ainda estamos brigando, estamos cheias de emoções, porque nós ainda estamos lutando pelo nosso lugar. E qual é o lugar que você ainda não encontrou? Mas para isso, como eu disse, eu não sei qual é a tua história, não sei qual é a tua dor, não sei qual é a tua ferida. Para isso, é preciso conhecer, entender aonde que você precisa ajustar, ou aonde, quem é você como mulher. A hora que a gente compreender isto, você ocupa o teu lugar e você para de lutar, de brigar, de mendigar. Você, não é que você vai ser autossuficiente de jeito nenhum. Você vai entender o que é ser como Nossa Senhora. É ela o nosso modelo. E ela não é um modelo distante, não. O modelo dela está dentro de nós, está pronto, já está feito. Só que as nossas feridas, os nossos modelos, nos fazem nos debatermos demais. Então nós precisamos equilibrar, cessar com esta luta interna, brigar por um reconhecimento. Por que nós ainda queremos ser reconhecidas? Então, nós somos seres perfectíveis, seres feridos e seres redimidos. Perfectíveis é que nós podemos nos aperfeiçoar. Nós vamos nos deparar com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas más inclinações, aonde que eu me desequilibrei, aonde que está faltando o equilíbrio. Por quê? Por causa de uma dor, por causa de uma ferida, por causa de um entendimento que eu tive lá no passado. Aí eu crio uma estratégia de sobrevivência. E aí a gente cria um jeito de ser. E esse nosso jeito de ser impede o outro de ser o que ele deve ser, porque o outro se constitui comigo. Por isso que Deus fez uma ajudante para o homem. E esta ajudante, lá no hebraico, ele tem uma expressão que é como se fosse um espelho. O homem
para se compreender quem ele precisava se enxergar nela. É como se ela reflete ele. Como que eu reflito o outro? Quando eu estou ordenada. O outro se ordena comigo. E o outro se ordena comigo desde quando ele está no útero materno. Ali começa esta constituição de quem é o outro. E se nós estivermos em conflito, nós não vamos conseguir ser este espelho para aquilo que o outro deve ser um espelho para aquilo que o meu filho deve ser na vivência das minhas virtudes, da minha ordem, aquilo que o meu marido deve ser na vivência das minhas virtudes e da ordem da alma. Então, nós nos perdemos por causa de tudo isso, mas nós podemos nos tornar perfeitos. A partir de agora, e não é tarde não. Não é tarde, não interessa a idade que você tem. Porque a alma, o espírito está fora do tempo, do espaço e da matéria e é para sempre. Nós somos eternos. Se você tem 80 anos e você se der conta de alguma coisa aqui, que bom, você vai viver para sempre. Mas é importante que você entre no seu lugar, no lugar do feminino. Nós somos feridos justamente por causa da nossa história de vida, das nossas feridas de abandono, de rejeição, de desprezo. Às vezes é um pai que rejeitou, um pai que não quis, uma mãe que tentou abortar, um pai que foi embora, uma mãe que separou, uma mãe que deu uma surra injusta, uma humilhação, você foi injustiçada. E ali estão as nossas feridas. Nós somos seres feridos. E nós somos seres redimidos. Mas antes de eu entrar na redenção, nós somos feridos também pela cultura. A cultura nos influencia. O que acontece? Nós estamos perdidas. Enquanto nós não encontrarmos o nosso lugar, o lugar do feminino, o meu lugar, ali, o meu lugar dentro da minha casa. Qual é o meu lugar aqui? O momento que eu estou com os meus filhos, o momento que eu estou com meu esposo, o momento que nós estamos juntos, qualquer momento, qual é o meu lugar aqui? Eu tenho que trazer isso para a minha consciência. A partir do momento que eu tenho isso na minha consciência, eu ativo a partir da minha alma, lá na dimensão da alma, eu ativo a minha vontade, a razão. Eu uso a razão para acionar a vontade, para direcionar a minha vontade. Nós não estamos fazendo uma meditação sobre a divina vontade e o que mais nos atrapalha são as nossas vontades. É que às vezes a gente tem vontades infantis. E se nós estivermos perdidas nisso, todos nas nossas feridas, a cultura vem e dita uma regra. A cultura vem e dita uma moda. E geralmente as modas são ditadas para desviar a mulher da essência dela. Para tirar a consciência que a mulher deve ter de si e se perder. Aí a mulher se perde, a mulher quer ser igual ao homem. Não, a mulher não tem que ser igual ao homem de jeito nenhum. Nós somos diferentes na essência, na alma. Os direitos são todos iguais, os direitos. Mas a alma, não adianta nós querermos esta igualdade. Uma liberdade que nos escraviza. Uma liberdade que impede de sermos quem nós somos. Uma liberdade falsa que traz angústia. Uma liberdade falsa que nos traz dor, que nos traz culpa. Uma liberdade falsa. Em nome da liberdade, a mulher começa a deixar de ser aquilo que ela deve ser. E aí a humanidade caminha para o caos. Então a cultura é outra coisa que nos confunde. E de acordo com as nossas dores, com as nossas feridas, nós aceitamos o que a cultura diz para nós. Porém, como eu disse, nós podemos nos tornar perfeitas. Nós podemos vir a ser aquilo que nós já fomos dotadas para ser. Já está pronto na nossa alma. Se a gente não encontrar esse vir a ser aqui, nós vamos ter que ficar estacionadas no purgatório
para voltarmos a ser aquilo que nós deveríamos ter sido aqui. Mas a grande luz e a grande solução está na redenção. Está na redenção. Todos os nossos conflitos, nós fomos feridas na nossa infância, na nossa gestação, na nossa vivência escolar, na nossa adolescência, por causa da marca do pecado original nas pessoas. Porque as pessoas estão desordenadas, as pessoas estão feridas e ferem. Nós somos feridas por uma pessoa ferida. E isso vem da onde? Vem das gerações passadas, e se a gente for ver, vamos chegar lá no pecado original. O pecado original é uma quebra da relação com Deus, a quebra da amizade do homem e da mulher com Deus. E esta quebra da amizade com Ele desestruturou os dois, rompeu o relacionamento entre os dois e passou a ser um relacionamento condicionado. E nós vamos falar disso, especificamente disso. Aqui é uma introdução e eu estou dando todos os tópicos do que vão ser estas nossas aulas no mês de maio. Então, esse relacionamento se rompe. O pecado entra através de um homem e de uma mulher. E a redenção vem, a salvação desta marca, desta desordem, desta distorção dos desejos, desta distorção da vontade, ela entra para nos salvar através de um homem e de uma mulher, que é uma mulher e um homem, que é uma mãe e um filho. E ali eles vêm resgatar a essência do relacionamento entre um homem e uma mulher, como deve ser. Ela vem ser um exemplo para nós, mulheres, e Jesus Cristo vem ser um exemplo para os homens. O que é um homem? Como deve ser o amor de um homem para uma mulher? É aquele amor que dá a vida, aquele amor que se sacrifica como Jesus se sacrificou. Como é o amor da mulher? Um amor que tem sabedoria, um amor que cuida, um amor que olha, um amor que ama, não é um amor egoísta, não é um amor de vaidade, não é um amor que tem que estar em primeiro lugar, é um amor silencioso, o amor da sabedoria. Está tudo pronto dentro de nós, está tudo pronto dentro de nós, porém está encoberto pela marca do pecado original. E nós estamos muito mais, nós ainda estamos nos debatendo, porque nós ainda vivemos segundo a influência desta desordem do pecado original que trouxe inúmeras consequências que nós vivemos até hoje. Agora, se nós olharmos para a redenção, se nós olharmos profundamente para Nossa Senhora e para Jesus Cristo, para o relacionamento entre os dois, nós vamos entender como eu devo ser com meu esposo deve ser comigo, como eu devo ser com os filhos, como Nossa Senhora foi com Jesus. Foi aquela que sufocou ele, foi aquela que olhou de longe, foi aquela que cuidou, foi aquela que ajudou a se constituir. Enfim, é ali. A solução nós já temos, a luz nós já temos, a referência nós já temos. E é isto, é exatamente isto que nós precisamos resgatar. Mas nós vamos fazer uma análise psicológica da psicologia feminina, da psicologia masculina. Precisamos olhar para essas diferenças da alma feminina, da alma masculina, a vocação da mulher, a vocação do homem, para nós podermos entender e ir localizando a nós próprias. Então, é este o meu objetivo, trazer esta luz, ajudar a ter consciência de quem nós somos, para que somos, qual é o nosso dever ser, o que é que nós precisamos fazer e onde que está a luz. Cada uma de Deus vai dar a luz. Ele vai te iluminar para te ajudar a ordenar o seu ser feminino, o seu jeito de ser feminino. Então, Edith Stein também nos diz o seguinte: tornar-se aquilo
que se deve ser. Deixar amadurecer para o desdobramento mais perfeito possível a humanidade que está latente nela, que está latente na mulher. Está pronta, está lá assim pronta para sair. Então, deixar amadurecer para o desdobramento mais perfeito possível a humanidade que está latente nela, na forma individual, especial, que foi colocada nela, já está colocada em você. Deixar amadurecê-la na união amorosa que, fecundando, provoca esse processo de amadurecimento e, ao mesmo tempo, estimula e promove também nos outros o amadurecimento de sua perfeição. Essa é a aspiração mais profunda do desejar feminino, que pode manifestar-se nos mais diversos disfarces e mesmo distorções e desfiguramentos. Ainda veremos que é esse o desejo que corresponde à função eterna da mulher. Deveremos mostrar também, pela comparação com o modo de ser especificamente masculino, que se trata de um desejo especificamente feminino e não de um desejo comum a todo gênero humano. Então existe um desejo dentro de nós, por isso que você ainda está se debatendo, por isso que você ainda está angustiada, por isso que você ainda não está plena, porque você não entendeu qual é especificamente a sua vocação como mulher, ser exatamente aquilo que você veio aqui para ser. E tem algo que é de todas nós. Podemos falar de qualquer mulher, de todos os tipos de mulheres, mas nós temos algo em comum, que é o desejo de amar, o desejo de cuidar, esse amor que cuida, esse amor que acolhe, esse amor que ajuda o outro a se ordenar, mas não com a ordem, não, é com o ser. O nosso ser organiza, o nosso ser ordena, o nosso ser organiza. Então é isto que eu quero trazer para vocês. Espero que rezem por mim, né, para que o Espírito Santo me ilumine, para que eu traga aquilo que seja necessário. São tantas coisas a serem faladas, mas é importante ter objetividade e falar aquilo que realmente é necessário nos tempos atuais para você que está aqui e que busca e que quer ser aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Ele já infundiu e que está latente em você para desabrochar. Então, muito obrigada por estar aqui, um grande abraço a todos vocês. E eu vou deixar o grupo aberto para as partilhas, para as dúvidas, para as perguntas, se você quiser colocar a sua angústia como mulher, a sua dúvida, faça isso, partilhe. As partilhas nos ajudam a crescer e também me ajuda a ajudá-los cada vez mais. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.